Imagina que você vai sair de férias com sua família, seu esposo ou esposa, e o destino escolhido é a Nova Zelândia, com suas belas paisagens, montanhas cobertas de neve, geleiras antigas, praias corredeiras, parques nacionais e vulcões. A Nova Zelândia tem mais de 20 vulcões entre ativos e inativos. É bastante coisa. E lá existe um vulcão que não é qualquer vulcão, mas é simplesmente um dos vulcões mais ativos do mundo, o Whakaari. E por mais incrível que isso possa parecer, na época do ocorrido que vou contar para vocês agora, ele era aberto a visitas, excursões e enfim, a galera ia lá para ver o vulcão, um lago que se forma bem na cratera com vapor ácido e o resto da ilha que tem rochas com cores amareladas e esverdeadas. Enfim, um espetáculo natural, um ambiente absolutamente fascinante, mas possivelmente letal. E essa letalidade se mostrou no dia 9 de dezembro de 2019, quando ocorreu uma erupção enquanto ainda havia um grupo de turistas na ilha. O folder da agência de viagens que vendia o passeio usava algumas frases atrativas como "chegue perto do drama", "sensacional lago com vapor ácido", ou seja, tudo vendido como algo empolgante, não como algo perigoso. Cara, eu não me considero uma pessoa muito medrosa, mas eu realmente não sei se teria coragem de ir visitar um vulcão que está entre os mais ativos do mundo, e principalmente pelo fato de que esse vulcão aqui é simplesmente a ilha toda, a maior parte dele está submerso, o que você vê é apenas o topo dele. Ou seja, você não vai para uma ilha que tem um vulcão lá. Não, a ilha inteira é o vulcão. Ou seja, não tem para onde correr quando o pior acontece. Resumindo, não me parece uma boa ideia ir visitar esse vulcão em hipótese alguma, mas ainda assim, a atividade vulcânica é monitorada na ilha e classificada em 3 níveis, em que o primeiro é a ausência de atividade vulcânica, ou seja, não há perigo dele entrar em erupção. O segundo é quando há eminência de atividade vulcânica a qualquer momento, e o terceiro é a erupção em si. E no dia 9 de dezembro de 2019, imagina, a ilha estava no nível 2. E mesmo assim houve uma excursão naquele dia. De maneira alguma eu quero culpar aqui as vítimas do que aconteceu naquele dia, mas às vezes um pouco de temor evita com que passemos por determinadas situações, né? O Whakaari, que também é chamado de Ilha Branca, é um vulcão diferente dos vulcões havaianos, por exemplo. Ele não expele lava, ele expele camadas de rocha e cinzas quando entra em erupção. E é lógico, a fumaça que vem junto é quente o suficiente para te cozinhar vivo, literalmente. As temperaturas passam de 200 graus Celsius, um inferno. 2 barcos partiram do continente rumo ao Whakaari, o Phoenix e o Te Puia. Além dos barcos, havia a opção de ir até a ilha de helicóptero e naquele dia, 2 casais foram para a ilha voando e não pelo mar. O primeiro barco, o Phoenix, chegou primeiro e o grupo de turistas desembarcou descendo por um pier em condições precárias, com uma escada de ferro completamente enferrujada, que se você não morre pela erupção, você morre de tétano caso se corte ao segurar nessa escada. O passeio consiste em você ir da praia até o lago da cratera, apreciar a vista, que é impressionante, sem dúvidas, tirar umas fotos e voltar para a praia e partir. Isso leva uns 40 minutos, mais ou menos. Enfim, é um passeio breve e caro. Na época, o passeio custava $324 por adulto. O primeiro grupo foi fazer este percurso e voltou pela trilha que retorna pelo outro lado ao pier, na mesma praia de onde vieram. Esse era o grupo do Phoenix. Quando eles estavam retornando, o segundo grupo da embarcação Te Puia estava chegando e indo rumo à cratera. Assim, o primeiro grupo saiu da ilha com o Phoenix. O segundo grupo ficou com 47 pessoas ali ainda. Como naquele dia o lago estava expelindo muitos gases e gases tóxicos, os turistas foram instruídos a ficar por no máximo 3 minutos ali e já iriam retornar. Quando começavam a fazer a trilha de volta, uns 500 metros de caminhada, uma nuvem escura começou a sair do vulcão, o que obviamente chamou a atenção dos visitantes que sacaram seus celulares, câmeras para tirarem fotos. Porém, meus amigos, o que era belo se transformou rapidamente em uma nuvem que cada vez mais crescia, até que um estrondo longo foi ouvido, seguido de um monte de rochas voando.
Parece que foi aí que os guias se deram conta finalmente do que estava acontecendo e só aí instruíram que todos corressem. Infelizmente, algum tempo foi perdido enquanto as pessoas tentavam registrar o momento até se derem conta de que uma erupção acabara de começar. O que veio em seguida, logicamente, foi correria, desespero e muitos gritos de dor. A erupção durou algo em torno de 2 a 3 minutos, foi quase que um espirro do vulcão, metaforicamente falando, mas foi o suficiente para deixar um rastro de destruição nas vidas que tragicamente ainda estavam ali. A ilha foi engolida pela fumaça, e além do vapor muito quente e das rochas que atingiam as pessoas enquanto eram expelidas, ninguém conseguia enxergar mais nada à sua frente, era apenas um breu total. Imagine a dificuldade que as pessoas de mais idade ali tiveram de enfrentar, ter que correr para tentar escapar de um fluxo piroclástico, algo que por natureza é impossível de se escapar. E independente de condições físicas, mesmo os jovens não tiveram facilidade, pois o calor alcançava a todos. Após a erupção acabar, os 2 minutos mais longos da vida daqueles envolvidos, o cenário parecia um de guerra. Pessoas caídas no chão, urrando de dor, queimadas, cheias de bolhas nas pernas, nos braços, algumas com 45% a 80% do corpo queimado, outras ainda mais. E a pele de muitas delas estava simplesmente derretendo. O barco Phoenix, que havia saído primeiro da ilha, ainda estava por perto e os turistas nele filmaram a erupção a partir dele. E ao ver essas imagens, podemos ver a dimensão da catástrofe. O Phoenix retornou e resgatou os primeiros sobreviventes que haviam alcançado o pier. Entre os sobreviventes estava o piloto do helicóptero que havia levado os 2 casais naquele dia. E ele saiu ileso da erupção, pois como já estava mais perto da praia, ele conseguiu correr com seus 4 passageiros até o mar e se protegeram do vapor infernal mergulhando nas águas. O resgate foi um caos, obviamente, com tantas pessoas em estado crítico e desesperadas para saírem da ilha. O Phoenix superlotou e teve de partir logo, e alguns da tripulação se voluntariaram para ficar na ilha para buscar por sobreviventes. Perto da cratera, a uns 150 metros, ainda havia 21 pessoas que não conseguiram correr para muito longe, mas destas, muitas já estavam mortas e outras morreram aos poucos. Depois vieram helicópteros e aeronaves pequenas para ajudarem no resgate. Por fim, 8 pessoas ainda ficaram na ilha, mas todas essas já estavam mortas. Jesse Langford, um jovem de 19 anos que tinha ido à ilha com seus pais e sua irmã mais nova de 17 anos, foi o único sobrevivente e ficou 2 meses internado na Nova Zelândia. Sua mãe morreu já no momento do evento. Seu pai sobreviveu e foi resgatado da ilha com ele, mas acabou morrendo dias depois, e sua irmã mais nova desapareceu na explosão e seu corpo nunca foi encontrado. Um casal de americanos recém-casado, Matt e Lauren Urey, estavam em lua de mel e foram pegos durante a erupção e também sobreviveram, mas a recuperação foi longa. Matt, após ser internado, ficou em coma por 1 mês e desde então ele e a esposa Lauren fazem cirurgias quase mensalmente para ajudar na recuperação de ambos. Havia um casal de brasileiros que também visitaram a ilha nesse dia fatídico, Alessandro e Aline Kaufmann. Mas eles, felizmente, estavam na primeira embarcação a deixar a ilha, a Phoenix. Dentre as vítimas estão 2 guias que conduziram grupos naquele dia. O número de mortos foi apenas subindo à medida que as pessoas eram internadas nos hospitais e o total de vidas perdidas foram 22. Impressionantemente, ninguém foi responsabilizado pelo ocorrido. Lógico que uma erupção não é algo controlável, mas como foi possível que tenha ocorrido uma excursão à ilha num dia em que o nível de alerta era 2? Quem tomou essa decisão? Quem aprovou? Quem julgou ser seguro ir ao Whakaari naquelas condições? É um pouco estranho que ninguém tenha se responsabilizado por excursões terem sido autorizadas naquele dia. Nenhum briefing de segurança foi passado para os turistas na ocasião. O que se deve fazer se o vulcão entrar em erupção? Como se proteger? Nada, absolutamente, foi instruído. A Lauren aceitou ir ao vulcão com seu marido quando ele propôs aquele dia, mas ela estava muito ansiosa e estava louca para partir daquele lugar. Ela se recorda que perguntou ao guia quando havia sido a última erupção, e ele respondeu que houve uma em 2013 e a última foi em 2016.
deles. Ela respondeu que eles estavam no final de 2019, então isso era realmente preocupante. Acabou que as suas preocupações se confirmaram, infelizmente. E isso me faz pensar que às vezes a gente tem aquela sensação de que algo não está bem, que algo ruim pode acontecer, ou ainda muitas vezes nós temos simplesmente medo, mas por não querermos ser vencidos por ele, nós resolvemos ir adiante. Mas nem sempre o medo é algo ruim. O medo é muitas vezes uma forma de nos protegermos e não nos colocarmos em situações perigosas. Eu lamento muito pelas vidas perdidas nesse dia e desejo que as famílias enlutadas possam ser consoladas. Você pode conferir essa história de maneira um pouco mais completa no documentário Vulcão Whakaari, Resgate na Nova Zelândia, disponível na Netflix, e também num documentário menor da ABC aqui no YouTube mesmo. As histórias de sobrevivência são realmente comoventes. Eu sou Li Ferreira, sua anfitriã aqui no canal Contando e Comentando, e eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou amiga. Deixe sua sugestão de história para eu trazer aqui no canal. Meu objetivo é contar todas as histórias que valem a pena ser contadas e comentadas. Vamos falar de tudo um pouco. Conto com você e com a sua sugestão. Obrigada por assistir, fique com Deus, mantenha-se seguro e até a próxima. Valeu!